minha rede aqui, ó, como é que minha placa de rede está sendo usada. Então ele vai mostrar em percentuais e gráficos como é que está sendo usado. Quantos por cento, qual a velocidade que está sendo usada, etc, etc e tal, tá? Esse aqui é do meu computador. Depois eu tenho aqui o histórico de aplicativos. Então ele está mostrando aqui mais ou menos. Você viu que lá na guia processos ele já mostra. Né? Vamos voltar aqui só para falar disso aqui que eu não falei. Ó. Ele já mostra aqui para mim quanto que cada um dos meus processos está consumindo. Da minha CPU naquele momento, quanto de memória. Aqui é o total, né? Mas ele vai mostrar aqui individualmente ó, quanto que cada um está consumindo. Né? De memória, de disco e de rede. Tá? Quando for o caso. Então isso é importante que ele pode perguntar na prova o que aparece ali. E aqui o desempenho geral. Isso aqui ele não está mostrando por aplicativo, e sim o que está sendo usado no computador naquele momento. Aqui o histórico de aplicativos, que ele está mostrando o tempo de CPU, gasto por cada um de rede e as notificações. Aqui, aplicativo de inicialização. São aplicativos que serão inicializados na hora do boot, ou seja, na inicialização do computador. Quando eu ligo o computador, eles serão carregados em conjunto com o sistema operacional. E claro, carregá-los em conjunto com o sistema operacional impacta, ou pode impactar, né, pouco ou muito nessa inicialização, roubando recursos e tornando mais lenta a inicialização do sistema. E ele vai mostrar aqui para mim justamente isso, ó. Qual é o impacto na inicialização? Se não tem nenhum impacto. Por quê? Porque está desabilitado. Se é alto o impacto, ou seja, quando ele liga, isso aqui vai impactar, vai atrasar mais a inicialização, nesse caso desse aplicativo, ok? Deixa eu ver aqui, todos estão altos, né? Mas ele pode ser médio ou baixo, a depender do aplicativo. E aí eu vou avaliar se eu quero manter aquele aplicativo inicializando junto com o sistema operacional, às vezes é necessário mantê-lo, tá? Só que esse impacto aqui, mesmo que ele diga que é alto, nos computadores atuais, é 10 segundos, vamos colocar aqui, tá? No total. Então não vale a pena, na minha opinião, você mexer muito nisso aqui, a não ser que seu computador esteja aí realmente prejudicado, demorando muito, muito tempo para inicializar. Aqui eu tenho agora aqui as configurações. O que eu posso fazer aqui? Mudar aqui, ó, o gerenciamento de janelas, se eu quero minimizar durante o uso, ocultar ou minimizar, ok? Nada muito importante ou relevante na minha opinião, beleza? E eu tenho aqui, ó, página inicial padrão, processos. O que eu quero colocar aqui, ó? Qual é o impacto aqui, ó, dos serviços, tá? Eu tenho como escolher entre alto, normal, baixo ou em pausa, beleza? Em muitas situações, o usuário de um computador instalado, o impacto aqui, ó, dos serviços, tá? Eu tenho como escolher entre alto, normal, baixo ou em pausa, beleza? Em muitas situações, o usuário de um computador instalado com Microsoft Windows 11 você sabe que estou sugestão. Então, escolhe o nome que eu também tenho. precisa saber quais processos estão sendo executando na máquina em um dado momento. Para isso, pode usar o utilitário padrão. Sem dúvida, né? Gerenciador de tarefas. Vamos falar agora um pouquinho aqui do painel de controle. Beleza? Em muitas situações, o usuário de um computador instalado com Microsoft Windows 11 em português precisa saber quais processos estão sendo estão executando na máquina em um dado momento. Para isso, pode usar o utilitário padrão. Sem dúvida, né? Gerenciador de tarefas. Vamos falar agora um pouquinho aqui do painel de controle. Já falei para você lá no início da aula que o painel de controle está em desuso, está caindo em desuso, na verdade, não está em desuso, né? Está caindo em desuso, está sendo abandonado. Mas não pelas bancas, pela Microsoft, que está deixando ele de lado, começando a deixar ele de lado. Né? É um processo ainda que vai demorar um certo tempo. Mas pelas bancas ele é ainda muito mais cobrado do que a janela de configurações. Muito, mas muito, muito mais. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos a exibição dele ó, em ícones grandes. Tá? Posso exibi-lo também em ícones pequenos ou em categoria, que normalmente, estatisticamente, é a abordagem mais cobrada em concurso. Tá? Ele vai te cobrar lá em categoria. E é justamente nessa abordagem que eu quero trazer para você. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui a dele ó, em ícones grandes. Tá? Posso exibi-lo também em ícones configurações. Muito, mas muito, muito mais. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos a exibição dele ó, em ícones grandes. Tá? Posso exibi-lo também em ícones pequenos ou em categoria, que normalmente, estatisticamente, é a abordagem mais cobrada em concurso. Tá? Ele vai te cobrar lá em categoria. E é justamente nessa abordagem que eu quero trazer para você. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui a categoria Sistema e Segurança. Voltando aqui, você vai encontrá-la aqui. Ó. E ele traz um resumo do que eu posso fazer nessa categoria, que é verificar o estado do computador, salvar cópias de backup dos arquivos de arquivos, lembra lá do histórico, das propriedades? E fazer o backup e restauração, que é uma ferramenta que vem lá do Windows 7, então mantida aqui no Windows 11, ok? Posso mexer, aqui são os itens dentro dessa categoria. Não precisa decorar, só para você ter uma noção. Eu posso ter aqui ó, acesso à segurança e manutenção, verificar o estado do computador e resolver problemas, alterar configurações de controle de conta do usuário, lembra do AC, que só o administrador, ou um administrador pode alterar? Eu falei lá no início da aula, e solução de problemas comuns do computador. Ele vai abrir essa tela aqui, ó, onde eu posso basicamente me atentar à segurança e à manutenção. São as principais ferramentas que são visualizadas aqui dentro. Eu tenho acesso ao Windows Defender Firewall, que hoje é uma ferramenta integrada, né? O Windows Defender e o Firewall. O Windows Defender, ele é um antivírus, tá? Um antivírus. E hoje não, já há muito tempo, um anti-spyware. Então ele traz essas ferramentas integradas. E agora virou pacote com o Firewall do Windows também. Ele acesso ao Windows Defender Firewall, que hoje é uma ferramenta integrada, né? O Windows Defender e o Firewall. O Windows Defender, ele é um antivírus, tá? Um antivírus. E hoje não, já há muito tempo, um anti-spyware. Então ele traz essas ferramentas integradas. E agora virou pacote com o Firewall do Windows também. Beleza? Então, fica a dica aqui. O Firewall é uma ferramenta que tem como objetivo filtrar as conexões de entrada e de saída do seu computador a uma rede. E o Windows Defender, como eu falei, ele funciona como antivírus e anti-spyware. Uma ferramenta bem completa hoje, inclusive até recomendo, tá? Então tá aqui, ó, Windows Defender Firewall, as conexões de rede sendo monitoradas. E claro, eu posso mudar as regras ou mesmo desativar.
objetivo filtrar as conexões de entrada que são visualizadas aqui dentro. Eu tenho acesso ao Windows Defender Firewall, que hoje é uma ferramenta integrada, né? O Windows Defender e o Firewall. O Windows Defender, ele é um antivírus, tá? Um antivírus. E hoje não, já há muito tempo, um anti-spyware. Então ele traz essas ferramentas integradas. E agora virou pacote com o Firewall do Windows também, beleza? Então fica a dica aqui. O Firewall é uma ferramenta que tem como objetivo filtrar as conexões de entrada e de saída do seu computador a uma rede. E o Windows Defender, como eu falei, ele funciona como antivírus e anti-spyware. Uma ferramenta bem completa hoje, inclusive eu até recomendo, tá? Obrigada, Oitavo Anjo. Esqueci de postar meu pecado. Peraí, gente.